Santo crescendo cada vez mais, que esse é o nosso objetivo. Irmãos, hoje eu quero trazer a conclusão dessa parcial da aula, a doutrina da igreja baseada na fé de Paulo. Coloque esse título: doutrina da igreja baseada na fé de Paulo. Eu vou apresentar para vocês aqui uma breve biografia do apóstolo Paulo. Eu não sei se a próxima aula nós vamos entrar nas cartas paulinas, ou eu vou trazer aqui a matéria de hermenêutica, na sequência homilética, que eu acho importante. Alguns alunos aqui já passaram por essa matéria hermenêutica, mas 90%, pelo menos nesse núcleo aqui conosco, não estudou essa matéria. E eu acredito que nós vamos trazer hermenêutica e depois homilética. Hermenêutica, arte da interpretação. Homilética é a arte da apresentação, ou seja, como apresentar um sermão, como preparar um sermão. E nós vamos trazer esse conteúdo aqui. Eu vou pedir para todos fazer de tudo para não faltar, tá bom? Vamos falar um pouco sobre a doutrina da igreja. Você vai escrever assim: à luz da Bíblia, doutrina é o ensino. À luz da Bíblia, doutrina é o ensino derivado das Sagradas Escrituras, com o propósito. Se alguém se perdeu aí, me avisa que eu paro um pouco. À luz da Bíblia, a doutrina é o ensino derivado das Sagradas Escrituras, com o propósito de impor regras a serem seguidas pela fé. Coloca assim também: o termo doutrina vem do grego ensino. Quem pode responder para mim aí? Novo Testamento é escrito em hebraico, aramaico ou grego? Quem que aumentou a proporção dessa língua ali nessa região? Quem lembra o nome do personagem muito conhecido? Quem? Pode falar, ó. Pode falar. Alexandre o Grande, tá bom? Graças a esse homem ele vai invadir, né? Graças à maneira que ele trabalhou, ele invadiu regiões e o grego predominou. O grego era o inglês no dia de hoje. Então, por isso que o Novo Testamento ele vai ser escrito no grego, tá? Existem alguns materiais aí que está traduzido para o hebraico, mas ele é escrito no grego, todo o Novo Testamento. Por isso que eu sempre falo, quem gosta de trazer uma tradução da Bíblia na hora da administração, toma cuidado. Pega uma palavra do apóstolo Paulo, às vezes a pessoa se empolga e fala, essa palavra no hebraico é esse não, tá bom? Pode ser que essa palavra tenha no hebraico também. Então, para não ter confusão, é mais fácil falar, essa palavra no original tem tal significado, tá bom? Porque você não vai estar pecando, não é um erro grosseiro, mas sempre tem uma pessoa que vai estar sentada te julgando. Um pequeno erro desse, a pessoa pode querer desmerecer todo o sermão que foi preparado. Quem pode ler para mim, por favor? Segunda carta escrita a Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, com voz bem alta. Segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para
para se instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Essa carta, irmãos, é escrita pelo apóstolo Paulo. E por que eu pedi para ler esse texto aí? Existem crenças, correntes teológicas, uns descartam o Velho Testamento, outros descartam o Novo Testamento. Há quem vai ter sua fé ali preservada apenas no Pentateuco, os primeiros 5 livros bíblicos. Há a crença que vai ter o Pentateuco, os livros proféticos. Há a crença que só acredita no Evangelho. Existe agora uma igreja crescendo muito. Existe um filme, não me recordo o nome do filme agora. É um pastor americano que ele tem um entendimento que a Bíblia só nasce ali através das cartas de Paulo. Mas o próprio apóstolo Paulo vai dizer que toda a Escritura é necessária, é importante. Tá bom? Toda a Escritura. Velho Testamento e Novo Testamento. Toda a Escritura é importante. Você que é pregador da palavra, pregue o Velho Testamento, pregue o Novo Testamento, pregue Apocalipse, pregue Gênesis. Toda a palavra tem a sua suma importância, não se descarta nada da palavra de Deus. Amém? Essa é uma dica que o Paulo vai deixar, o apóstolo Paulo vai deixar para nós. Toda a Escritura é importante. Se quiser deixar marcado esse texto aí, 2 Timóteo 3, 16 e 17. Ali é uma defesa, porque sempre tem pessoas que questionam. Eu trabalhei com uma pessoa, ele era presbítero da Assembleia de Deus em Taubaté, na sede, e ele teimava comigo que a Bíblia nasce através das cartas de Paulo. Ele vai dizer para mim que não existiu crucificação, que não existe batismo e por aí vai. O pensamento deles estão cada vez mais distante. Eles distorcem ali as cartas de Paulo sem ter uma base, então eles estão mudando todo o conceito. Então, tem as suas defesas, tá bom? Nós vamos aqui ter defesas para nós defendermos a nossa religião, o evangelho que nós seguimos, tá? Não vamos pregar nada diferente do que a Bíblia Sagrada. Qual que é o seu manual? Bíblia. Se a pessoa mostrar para você, dentro da Bíblia, que existe santo, que tem que acender vela, que tem que fazer tal coisa, aí você acredita. Mas isso não tem dentro da Bíblia. Há um só Deus, há um só mediador, há um só digno de ser adorado. Então tem que estar na Bíblia. Não discuta a religião. Peça para a pessoa mostrar para você na Bíblia. Amém? Não pode estudar o Velho Testamento. Se estudar o Apocalipse vai ficar louco. Mostra na Bíblia. Amém? Vamos dar continuidade. Irmãos, por séculos, o judaísmo ele acredita que o sacrifício de animal seria o único ato que traria o perdão para as pessoas. Como um sacerdote ele realizava o sacrifício? O sacerdote ele degolava um cordeiro em cima do altar, ele pegava com os polegares das suas mãos, ele manchava naquele sangue, ele passava nas suas orelhas, manchava os polegares do pé, e segundo historiadores, quando isso acontecia, esse ritual para Deus, a glória de Deus se manifestava. Toda vez que um sacerdote oferecer holocaustos a Deus em prol do perdão da humanidade, eram animais que eram sacrificados. Então, quando Paulo vai trazer agora essa doutrina da igreja, Paulo ele tem que começar a mostrar o distanciamento que Jesus está do sacrifício de animal. Jesus ele veio para ser o próprio sacrifício e mostrar a importância que não seria mais necessário sacrifício de animais. A história da vida de Paulo é muito complicada. Eu falo muito sobre Paulo hoje. A apresentação de quem foi Paulo, da sua transformação. Eu só quero adiantar. Paulo teve muita dificuldade porque agora ele vai trazer ali um novo mandamento. Ele vai trazer um evangelho para judaizantes, sendo que Paulo também foi um judaizante. Amém? Lê para mim, por favor, Evangelho segundo escreve em Mateus, capítulo 9, versículo de número 13.
9:13. Quem pode ler? E, porém, já aprendei que isso significa misericórdia é não local, pois não vim chamar justos, sim pecadores ao arrependimento. Olha o que Jesus está dizendo aqui através da vida de Mateus, que não seria mais pelo holocausto, não seria mais pelo sacrifício, e sim pela misericórdia, o ato de misericórdia, o ato de perdoar, o ato de dar uma nova oportunidade. A salvação para nós que somos baseados no Evangelho, no cristianismo, não é mais pelo sacrifício, é pelo ato de misericórdia. Quem tem essa misericórdia? Jesus, com seu sacrifício de cruz, Ele vai anular os nossos pecados, e Ele vai apresentar para nós uma fórmula para nós chegarmos até a salvação. Amém? Essa é só uma introdução da aula. Agora eu quero fazer uma apresentação sobre a vida do apóstolo Paulo. Alguém tem alguma dúvida até então? Tem alguma dúvida? Tem alguém que nunca ouviu falar da história do apóstolo Paulo? Não fique com vergonha, levanta a mão. De Paulo? Não, jamais ouviu falar de Paulo. Ele nunca ouviu falar quem é Paulo? Vou um pouco mais então devagar para as pessoas não ficar perdidas, tá bom? Então vamos lá. Eu vou pular aqui Atos 11. Lembra que eu falei, pela primeira vez eles foram chamados de cristãos? Quem lembra? Quem lembra a região onde eles estavam? Antioquia. Paulo e Barnabé pregando a palavra durante um ano, ensinando as pessoas de diversas culturas estavam reunidas ali, diversas línguas. Eles começavam a dizer como nós vamos ser chamados agora: gregos, gentios, judeus, judaizantes. Aí Paulo vai ensinar: não, vocês vão ser chamados de cristãos. Atos 11, tá bom? Mas vamos lá. Vou apresentar para vocês rapidamente uma biografia da vida de Paulo. Eu vou pedir para você prestar atenção, porque se for fazer anotação a gente vai perder muito tempo. E como a gente tem costume aqui, vocês vão depois na sua casa ver o vídeo e vão fazer anotações, tá bom? Desde o princípio. A história fala que esse personagem chamado Paulo, início na sua criação, seu nome era Saulo. O significado Saulo tem algo ali que vai chamar a nossa atenção. Saulo significa aquele que era desejado. Pode anotar. Saulo significa aquele que era desejado. Saulo foi um judeu que ele portava também uma cidadania romana. E ele foi criado num ambiente de cultura grega. Preste atenção. Judeu, tinha uma cidadania romana, mas ele é criado em um ambiente que tinha a cultura grega, ou seja, as pessoas mais intelectuais moravam ao redor do apóstolo Paulo. Saulo ele vai sair da sua casa aos 15 anos de idade. Ele tinha ali sua profissão junto do seu pai. Ele era um fabricante de tendas. Para você entender, hoje, o fabricante de tendas era uma espécie de um engenheiro. Um salário bom, uma pessoa bem remunerada, uma pessoa bem influente, porque tendas era o que suportavam as pessoas que andavam por deserto, pessoas que viajavam, tinham suas tendas. Não tinha carro, não tinha avião, as viagens eram longas, então toda a família tinha sua tenda. Quem tinha o dom, quem fabricava a tenda, tinha esse ofício, tinha uma boa remuneração. Mas Saulo ele sai aos 15 anos da sua casa, ele vai para Jerusalém, ele vai para a cidade ali aprender a palavra de Deus. Saulo ele vai estudar aos pés de Gamaliel. Eu expliquei o que é estudar aos pés aqui? Literalmente é estar aos pés. O professor sentava numa cadeira lá no alto e as cadeiras ficavam na região dos pés. Então ele vai estudar aos pés de Gamaliel. Gamaliel é o maior teólogo da história até então. Um homem com muita cultura, muito conhecimento. Saulo agora ele vai se especializar e ele vai aprender a palavra. Ele vai não só aprender, como ele vai ser um mestre, um doutor. Ele vai ser uma pessoa especializada no Velho Testamento. Ele citava, segundo historiadores, todas as leis de Moisés. E as leis mosaicas não é as 10 leis, são
613 leis que Deus deu para Moisés. Saulo, ele estuda, ele apresenta, ele decora. Ele vai ser uma pessoa muito capacitada das escritas do Velho Testamento. Talvez uma das pessoas mais fluentes, com mais entendimento, com mais cultura. Ele vai aprender todo o Velho Testamento. Mas conta a história que o Império Romano está entendendo que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou, e agora o Império Romano entende também que o cristianismo seria uma ameaça para Roma. Eles estão entendendo que através da ressurreição de Jesus, a igreja despertou, a igreja cresceu, a igreja primitiva, que nós aprendemos aqui. Então o Império Romano tem uma ideia agora, ele quer anular a igreja, então ele vai levantar uma oposição ao cristianismo. Ele precisa de um líder, toda a comissão precisa de um líder. E quem vai ser o líder dessa comissão? Saulo. Saulo, com cultura da palavra, com entendimento da palavra, ele vai ser o líder da oposição ao cristianismo. Começa uma das maiores perseguições da igreja. E quem está perseguindo a igreja? Talvez o homem mais capacitado daquela região. Conhecia muito da palavra, mas não tinha intimidade com Deus, não tinha intimidade com Cristo, não conhecia a pessoa de Jesus. Então Saulo vai ser agora levantado para massacrar crente. Você conhece a Bíblia, eu vou adiantar. Saulo, ele invadia casas, matava homens, matava crianças, esfolava pessoas. Saulo não poupava ninguém. Mas o livro de Atos dos Apóstolos nos ensina que Jesus, já ressuscitado, chega agora um homem chamado Ananias. Quando você lê esse nome Ananias, esse personagem de Atos 9, você vai entender que ele fazia parte dos discípulos, os 70 discípulos que andavam junto de Jesus. Não eram os 12, fazia parte dos 70 que se dispersaram pregando a palavra. Jesus chega até Ananias, manda Ananias ir a uma rua chamada Direita, porque lá Saulo já havia tido um encontro com Jesus e tinha ficado cego fisicamente. Atos 9 ensina isso. Quando Jesus tem um encontro com Saulo, Saulo indo a caminho de Damasco, Saulo quer matar a igreja de Damasco. A Bíblia diz que ele vai cair por terra. E quando ele cai por terra agora, Jesus se apresenta e Saulo está convertido. E quando ele recebe agora o batismo de Ananias, a Bíblia diz que agora o seu nome vai ser chamado Paulo. E o que significa Paulo? Pequeno. Saulo era aquele que queria ser desejado. As pessoas desejavam Saulo. Mas a partir do momento que ele se transforma em Paulo, ele vai ser pequeno na presença de Deus. Amém? Esse é a maior transformação da Bíblia Sagrada. Essa é a maior transformação de um homem, de um assassino, de uma pessoa cruel. Agora vai ser embaixador de Deus aqui na terra. Por isso que não podemos julgar ninguém, tá bom? Às vezes é uma pessoa que está na sua igreja, você despreza, você sabe que essa pessoa erra tanto, falha tanto, mas não sabemos o propósito que Deus tem na vida dessa pessoa. Deus levantou Paulo no meio de centenas de pessoas preparadas e que se santificavam, mas Deus propôs no meu coração usar a vida do apóstolo Paulo, tá bom? Quem pode ler para mim? Segunda carta aos Coríntios 12, do 1 até o 7, por favor. Quem pode ler? Segunda carta aos Coríntios 12, 1 até o 7. Considerando, pois, ser necessário que vos exponho minhas glórias, embora não seja vantajoso orgulhar-me, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo,
que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não entendo exatamente. Deus o sabe. Mas sei que este homem, se isso ocorreu no corpo ou fora do corpo, não sei, mas certamente Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inexprimíveis, as quais não é concedido ao homem comentar. Neste homem mergulharei, mas não em mim mesmo, a não ser as minhas próprias fraquezas. Ainda que eu decidisse gloriar-me, não seria de fato insensato, porquanto estaria narrando verdades. Contudo, evito falar sobre isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que seja capaz de observar em minha vida ou de mim pode ouvir. E para impedir que eu me tornasse arrogante por causa da grandeza dessas revelações, foi-me colocado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Amém? Aqui, irmãos, Paulo já é conhecido como exímio pregador da palavra, tá bom? Grande pregador da palavra. Fora Jesus, a gente pode considerar que Paulo foi o maior pregador de todos os tempos. Se você ler a história, a biografia desses pregadores que marcaram a geração, eles diziam que não se chegavam ao fio do cabelo do apóstolo Paulo por tamanha autoridade, trepidez e conhecimento da palavra. Paulo dominava o que ele pregava. Paulo não tinha dúvida. Ele dominava o que ele pregava. Ele ensina isso nas suas cartas. Um dia eu fui tentar pesquisar, por que Paulo ele agia assim com tanta força, né? Com tanta substância fazendo a obra de Deus. É que ele tinha algo dentro do coração dele. Ele acreditava que todos os dias, quando ele acordava, seria o dia que Jesus ia voltar a buscar a igreja. Então pensa se a gente já disse assim. Ele acordava e falava, não, é hoje. Hoje é dia 6? Hoje dia 6 não passa. Então ele saía fazendo como se fosse a última vez, pregando, anunciando, ensinando. Por isso que ele tinha essa força no seu ministério. Capítulo 12 vai ser bem explicado por Paulo. Ele é um grande pregador aqui. Ele é conhecido, Espanha, Turquia, as regiões próximas, Ásia Menor. Paulo é conhecido, exímio pregador da palavra. Paulo escreveu 4 cartas aos Coríntios, 2 foram publicadas. Muito conhecido. O que é Corinto? Ali é onde é uma igreja na Grécia, onde os mais capacitados moravam. Então Paulo, quando ele vai escrever aqui no capítulo 12, ele vai ser reconhecido pelos grandes pensadores como um grande pregador. Então Paulo vai dizer aqui que ele vai ter uma revelação do céu. Todo o seu conhecimento, toda a sua cultura, ele vai dar um espaço para a revelação do céu. E através da revelação de Deus, Paulo vai criar a doutrina da igreja. Hoje você começa um culto baseado na doutrina do apóstolo Paulo. Você termina um culto com a bênção apostólica baseado na doutrina do apóstolo Paulo. Tudo nasceu através da revelação do céu. E Deus deu essa revelação para Paulo passar para a igreja. Amém? Para você entender, Paulo ficou muitos anos aprendendo aos pés de Gamaliel. No Velho Testamento, ele era um PhD, era mente, era a pessoa que conhecia. Então ele se converte. Agora ele passou a ser pregador de Jesus, pregador do Evangelho? Não. Paulo dominava o Velho Testamento e Paulo respeitava esse domínio. Jamais ele ia pregar algo que ele não conhecia. Então a história diz que Paulo ficou 10 anos estudando junto de Barnabé. Barnabé foi um companheiro que estava sempre do lado do apóstolo Paulo. Paulo ele vai dizer que a maior luta da vida dele foi contra Saulo. Você acha que um assassino, ele se converte, mas lá dentro tinha aquele instinto dele. Segundo historiadores, quando Paulo sofria perseguições, o instinto assassino dele queria se vingar. Barnabé significa apaziguador. Barnabé estava do lado, apaziguando, acalmando e ensinando o apóstolo Paulo. Preste bem atenção na vida do maior pregador, porque eu não comparo Jesus. O maior pregador da história. Estudou todo o Velho Testamento, respeitou o Novo Testamento, passou a pregar a palavra
depois que ele tinha um domínio da palavra. Você está entendendo o respeito que Paulo tinha pela obra de Deus? Nós temos que alcançar isso, tá bom? Nós temos que respeitar. Sempre eu falo nas aulas que eu estou dando, seja qual for a ministração que você vai dar, seja uma saudação de 2 minutos, seja uma mensagem, seja um estudo, respeitem as pessoas que estão ouvindo, respeitem a palavra de Deus, tá bom? Quem ensinou isso? O maior pregador de todos, o apóstolo Paulo. Amém? Então aqui no capítulo 12, Paulo vai ter uma revelação, e ele vai dizer assim, que para que não se ensoberbecesse, a maioria das traduções vai dizer, para que não perdesse a humildade, foi colocado um espinho na carne dele. Alguém já ouviu falar o que significa esse espinho? Fala para mim aí, 3 pessoas, o que significa. Vamos ver se vai bater a mesma visão. Eu pensei que era uma malária no olho. Malária, alguém já ouviu falar outra coisa? Pode falar. Eu ouvi falar que todas as vezes que fazia uma pregação, vinha um enviado do diabo lá e esbofeteava. Isso, ele fala isso, ele esbofetava a minha cara. Mas sabe, ele falou por que aconteceu isso? Deus permitia para ele não Se gloriar. Alguém sabe mais uma informação do espinho? Vamos lá. Tudo que foi falado pela pastora e pelo irmão. Oi? Dor de cabeça? Ele tinha muito dor de cabeça pelos problemas. Mas não vou explicar. Não tem nada que prove qual seja o espinho da carne. Tá bom? Vou falar as 3 correntes teológicas que mais apresentam as suas dúvidas. Eu segui uma por quê? Porque lá na faculdade eu aprendi isso e eu fui pesquisar com um rabino, aprender ali, seguindo um canal de um rabino, ele falou a mesma coisa. Então esse é o meu entendimento. Não é que é. Existem 3 diferentes ali pensamentos sobre o espinho na carne. O primeiro que eles acreditam é malária. Paulo teve malária. O segundo, infecção nas córneas, nos olhos. Eu não estou agora aqui porque está numa pregação minha. Você sabia que grande parte das cartas de Paulo foi escrita por Lucas? Eu não vou achar agora, mas eu trago na próxima aula, eu me lembro. Alguém quiser pesquisar rapidamente aí, tem um momento que Paulo fala assim: escrevi por próprio punho com letras grandes. Se alguém tiver uma internet rápida aí, coloca assim, Paulo dizendo que escreveu com letras grandes. Porque ele está mencionando aqui, foi eu que escrevi, porque tinha problema de visão. 2 correntes teológicas. Ao que eu aprendi, é que eu vou passar para vocês, que grande parte dos judeus acreditam, porque Paulo falava assim, foi me colocado um espinho na carne para mim não se ensoberbecer. E ele fala, o demônio, o espírito mal, me esbofetava na minha face. Essa crença, correntes teológicas vão acreditar, que toda vez que Paulo ia pregar a palavra, ele pregava, almas se convertiam, ao término do culto vinha a mãe, e vinha pai, esposa, e cumprimentava o pregador. Paulo glorifica a Deus pela sua vida. Mas você lembra quando você invadiu minha casa, você matou a minha mãe? Você lembra quando você chegou na minha casa, você colocou fogo e matou todo mundo? E Paulo ia embora para sua casa e o demônio acusando ele, esbofetando ele. Ele vinha feliz, pregava a palavra e ia embora sendo acusado pelo demônio, pelo passado que ele tinha cometido. Então 3 vezes ele vai falar para Deus assim nesse capítulo 12: Deus, tira esse espinho da carne, me tira esse espinho da carne. Você pode ler, professor? Vede, com grandes letras vos escrevi por minhas mãos. Amém? Viu? Paulo tinha dificuldade de visão. Então ali ele vai mencionar, foi eu, grandes letras, e escrevi pelo meu punho, escrevi pelas minhas mãos. Então, no meu entendimento, esse espinho na carne que Paulo tinha, ele vai pedir para Deus, é as acusações que ele sofria. Tá bom? Meu entendimento, eu fui buscar, você vai ver pregador falando outra coisa, malária, muitos falam, infecção nas córneas, porque Paulo teve, mas Paulo ele vai entender que a maior dificuldade dele não era física, era mental, era espiritual, era a maior luta dele. Imagina a pessoa ter ali uma infecção nas córneas, tá bom, é difícil, mas ele tomou 39 chibatadas, cortado, partido ao meio.
Eu acredito que isso não ia incomodar tanto o apóstolo Paulo a ponto de ele chegar até Deus e pedir 3 vezes. Então essa é o entendimento das acusações. E o que Deus responde para ele? Minha graça te basta. Vamos ler aqui. Quem pode ler para mim? 2 Coríntios 13, 14. 13, 14. Se você foi no culto uma vez, 2 Coríntios 13, 14. Não, olha para você, tem umas Bíblias que algum vai 14, tem umas que vai até o 14. Sempre tem essa confusão. Umas vão ler para mim o 13 ou o 14, é o último versículo. Umas dividem de uma forma diferente, 13 e o 14. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Esse é o 14. Amém? E o 13 de alguns é a mesma coisa. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. O que chama isso? Quem sabe? Bênção apostólica. E a gente tem que seguir essa ordem, sabia? Graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Muitas pessoas mudam essa ordem, mas a ordem Paulo deixou ali. Nós vamos entender um pouquinho dessa ordem. O porquê dessa ordem. O que Deus falou para Paulo quando Paulo pediu para tirar o espinho da carne? Quem lembra? Falar aqui agora. A minha graça te basta. Paulo está apresentando aqui a bênção apostólica para uma igreja que só tentou fazer mal para ele, para uma igreja que foi ingrata com ele. Paulo ele veio, ele ensinou, ele deu aula, ele pregou, e quando ele sai da cidade de Corinto, quando ele retorna, as pessoas começam a questionar o apóstolo Paulo: cadê sua carta? Ele vai dizer: vós sois a minha carta. A transformação da vida de vocês é a carta que Deus escreve através da minha vida. E existe isso até hoje, irmãos. Você vai numa igreja, a pessoa pergunta: você tem carta? Existe isso até hoje. Eu respeito toda a doutrina. Doutrina é do homem. Essa doutrina é do homem, porque Paulo não escreveu isso. Então eu não posso falar que essa doutrina é de Deus, tá bom? Existe a doutrina humana, existe a doutrina de Deus. Respeite todas as doutrinas, tá bom? Uma boa doutrina não garante você no céu, mas uma má doutrina na igreja pode levar uma pessoa para o inferno, tá bom? A igreja pode ter a doutrina perfeita, e eu dentro da igreja posso seguir toda a doutrina, mas se fora da igreja eu não seguir essa doutrina, eu posso ir para o inferno. Mas se a igreja tiver uma doutrina que me leva para o inferno, se dentro da igreja eu estiver seguindo essa doutrina, eu também posso ir para o inferno, tá bom? Existe doutrina de igreja que não pode subir de bermuda. Nossa igreja, nosso pastor não admite. A gente respeita, eu falei para os irmãos: o homem vir de bermuda na igreja, ele não admite. Ele vai chamar a minha atenção, ele chama perto de todo mundo, ele não manda recado, e a gente respeita ele, é ordem. E tem igreja que a gente vai, que a gente está pregando, tem pessoas lá de boné, é a doutrina da igreja, amém? Eu respeito todas as doutrinas. Então a doutrina do homem, isso não está na palavra, não está na palavra de Deus. A doutrina do homem eu tenho que respeitar. Se eu estou naquela determinada igreja, se tem aquela determinada doutrina, se eu não respeitar, eu estou com rebelião, eu estou sendo rebelde, tá bom? Eu não estou me adaptando à doutrina, eu quero usar uma bermuda ou chinelo havaiano, então eu troco de ministério, entendeu? Mas quando é doutrina de Deus, quando está na palavra de Deus, seja onde for, tem que respeitar essa doutrina. Vamos correr aqui porque a hora está voando. Rapidamente explicar aqui a bênção apostólica. A graça do Senhor Jesus. Quando ele pega aqui esse conteúdo aqui no original, um dos significados que mais vai apresentar aqui Paulo para a igreja de Corinto, para quem fazia mal para ele, o termo graça significa conjunto de qualidades. Quando Paulo fala assim: Deus, tira de mim esse espinho da carne, tira de mim esse espinho da carne, tira de mim esse espinho da carne. Deus fala assim: não, a minha graça te basta, ou seja, o conjunto das minhas qualidades basta na sua vida. Quando vai ser ministrada a bênção apostólica, nós muitas vezes somos ministrados conversando, dando risada,
pensando que vai comer depois do culto. É o momento mais importante do culto, porque quem está encerrando o culto está dizendo assim, ó, a graça do Senhor Jesus, ou seja, que as qualidades do Senhor Jesus sejam sobre a vida de todos vocês. Aí você pega aquelas qualidades de Jesus, você absorve e você consegue sobreviver, consegue se fortalecer. Sequência aqui que Paulo está ensinando. Primeiro eu recebo as qualidades de Jesus, depois eu recebo o quê? O amor de Deus Pai. É a sequência. O amor de Deus Pai. O amor que Deus tem pelas pessoas, o amor que Deus tem pela obra, o amor que Deus tem pela igreja. Eu estou recebendo, Ele está impetrando, Ele está inserindo isso em nós. Ele está falando assim, ó, vocês vão receber agora todo o amor de Deus sobre a vida de vocês. Aí ele encerra a sequência. Ele vai dizer assim, e a comunhão do Espírito Santo. Olha o ensinamento que Paulo está dando para a igreja de Corinto, que era uma igreja cheia de dificuldade em divisão. Você já ouviu falar nisso? Uns diziam que seguiam Apolo, porque Apolo ele era aquele pregador que pulava, que rodava. Paulo já era um pregador mais técnico, mais entendimento. E uns diziam assim, eu não sigo nem Apolo, eu não sigo nem Paulo, eu sigo só Jesus, só o Jesus mandar, eu não sigo o líder dele, não obedeço o líder dele. Então a igreja de Corinto está dividida. Aí Paulo vai ministrar aqui as qualidades de Jesus, o amor de Deus Pai. Aí sim vai receber a comunhão do Espírito Santo. Paulo está dizendo para a igreja, se vocês não tiverem as qualidades de Jesus, se vocês não tiverem o amor de Deus, jamais vocês vão conseguir caminhar junto da comunhão do Espírito Santo. Então, se por acaso você tinha ali o costume de inverter, né? O amor de Deus Pai, comunhão não, siga, né? Siga. Algumas pessoas ali colocam versículos, fica bonito, não é nada proibido. Então o pastor Wagner, a gente chama ele de pastor Terrinha da Assembleia Madureira. Nossa, benção, o pastor dele é bonito. Ele pega um versículo do apóstolo Paulo, fica quase 5 minutos falando, a igreja inteira decorou. Mas não perca os valores da bênção apostólica. É mais fácil você falar para a igreja assim, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja todos vocês. Amém. Não deixa enfeitar e mudar aqui qual era o propósito da bênção apostólica. Qualidades de Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo. Amém? Alguma dúvida? Quem pode ler para mim Atos 16, 25? Conhecidíssima essa mensagem, né? Paulo está ali na região da Macedônia e a Bíblia diz que ele expulsa ali um espírito imundo e por volta da meia-noite eles já estavam presos, né? Eles são considerados culpados por terem expulsado aquele espírito daquela mulher que adivinhava, espírito de adivinhação que trazia lucro para a região. E quando Paulo e Silas eles expulsam aquele demônio, Paulo ora para expulsar aquele demônio. Alguém sabe, minha esposa pregou esses dias essa mensagem. Alguém sabe o que o demônio falava para Paulo? Pode falar. Com as suas palavras. A mulher endemoniada olhava para o apóstolo Paulo e falava: és um servo do Deus Altíssimo, és um grande homem de Deus. Imagina um grande pregador, o maior de todos, está entrando numa região, vem fazer a obra na região. A mulher, você não vê o demônio ali com um facão na mão, com as unhas gigantes para reinar. A mulher em sã consciência. O demônio é escondido lá dentro. Vai olhar para o pregador e vai dizer assim: você é um grande pregador, você prega muito, você canta demais, você é o cara, você é muito nos dias de hoje, vai. Mas Paulo era o quê? Pequeno. Paulo ele vai se conectar com o mundo espiritual. Ele vai entender que aquele elogio era do inferno. O inferno queria derrubar o pregador naquele momento. Se ele coloca aquilo no coração e aquilo vai produzir orgulho,
ele não faria o que teria que ser feito naquela região. Ele vai entender que aquele elogio não é de Deus. Presta atenção. Muitas vezes você vai ministrar, você vai cantar, você vai fazer algo, seja na sua profissão, alguém vai vir te elogiar e você vai sentir que aquele elogio não é de Deus. Não é assim? A gente passa por alguns lugares, às vezes você vê que não é Deus. Nossa, que pregação! Não, é Deus que deu. É Deus que fez, é Deus que faz. É Deus que dá um entendimento, é Deus que dá interpretação, é Deus que dá unção naquele momento. É sempre Deus que faz. Eu comentei aqui na aula porque Herodes foi comido de bicho? Não, né? Alguém sabe por que Herodes foi comido de bicho? O que ele não fazia? Fala alto. Não engrandeci a Deus. Ele não dava glórias a Deus. Quem que era do mundo, sem ter pisado na igreja, e dava glória a Deus? Levanta a mão. Eu nunca dei. Quem já foi consumido por bicho por causa disso? Então o motivo que Herodes foi consumido por bicho, ele era ímpio. Não é porque ele não dava glória a Deus. É porque está acontecendo grandes manifestações ali em Jerusalém, e as pessoas estão falando assim: nossa, Herodes, você é um Deus no meio de nós. Tudo acontece porque você é Deus. Em vez de pegar essa glória e transferir a Deus, não, ele aceita a glória. Ele vai falar que ele é Deus. Ele vai falar que tudo que acontecia no povo judeu era ele que fazia. Então a Bíblia diz que ele é consumido de bicho. Não é porque ele não deu glória a Deus, é porque ele não transferiu a glória a Deus. Está entendendo? Sempre transfira a glória a Deus. Paulo está na região da Macedônia e ele vai expulsar esse demônio. Quando ele expulsa o demônio, ele vai ser transferido ali, vai ser preso. Os magistrados se reúnem e vão prender o apóstolo Paulo e Silas. E a Bíblia diz que por volta da meia-noite eles oravam e cantavam. Passou em branco aqui esse texto. Você vai falar assim: então eu tenho que orar meia-noite? Eu tenho que adorar meia-noite? Quem já fez isso? Já orou meia-noite? Acho que todo mundo, a maioria já fez uma campanha meia-noite, né? 11 meia-noite, meia-noite a 1. Quem já fez e sabe por quê? Na passagem. Sabe o que significa essa passagem? Você vai entender se eu orar mais meia-noite agora. Meia significa flecha. Noite, Lilith. Paulo tinha todo o conhecimento que por volta da meia-noite no mundo espiritual, esse demônio chamado Lilith mandava ali flechas no mundo espiritual atingindo o povo de Deus. Ele sabia que o campo, o tempo, o horário de batalha era meia-noite, onde as flechas eram lançadas no mundo espiritual, onde o inferno guerreava. Então Paulo está sabendo que aí na meia-noite, por volta da meia-noite, a batalha espiritual vai começar. Então Paulo não vai dormir, ele vai orar, ele vai adorar, e através da sua adoração, através da sua oração, ele vence aquela guerra. É o significado de meia-noite. Amém? Quiser anotar, anota aí suas palavras. Quem não conseguir anotar com as palavras vai ficar tarefinha para ver o vídeo em casa depois. Quem não estiver anotando, puder abrir para mim e ler em voz alta, 2 carta aos Coríntios 10, 4 e 5, por favor. Quanto mais alto para todos ouvirem, 2 carta aos Coríntios 10, 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosos em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Alguma tradução está escrita a palavra sofismas,
Pode ler para mim, por favor. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas. Irmãos, uma ferramenta que era usada muito nessa época por pregadores que anunciavam heresias eram famosas sofismas. Escreve aí o que significa sofismas. Sofismas é um raciocínio com o objetivo de produzir a verdade através do engano. Ou seja, era algo incorreto que se aparentava ser correto. A aula de hermenêutica, vamos aprender muito sobre isso. Você vai entender o porquê que surgiram centenas, milhares de santos. São seres que muitos nasceram como homem, como mulher, mas sem objetivo nenhum, propósito nenhum de ser adorado. Nós vamos entender que existem esses sofismas aqui, onde eles estão querendo anunciar a verdade de uma maneira errada. Muitas pessoas são enganadas até os dias de hoje por sofismas pregados em altares. Tá bom? Muitos pregam sofismas. Eles querem empurrar que é daquela forma, que aquilo é verdade, mas de maneira incorreta. Então Paulo ele vai lutar para derrubar isso. Então Paulo tinha que ter uma estrutura. Paulo tinha que ter uma base. Eu não aconselho ninguém brigar por causa de religião. Eu não aconselho ninguém brigar por causa de Bíblia. Tá? A não ser que alguém venha querer te colocar numa situação contra a palavra de Deus. Alguém venha na sua direção querer provar uma inverdade, desrespeitar a palavra de Deus. E como que você vai conseguir? Tendo uma preparação para se defender. Nunca tente usar um argumento bíblico sem você ter a certeza que está escrito na Bíblia. Muitos falam assim, eu vou fazer a obra porque a Bíblia diz que Deus não escolhe os capacitados e capacita os escolhidos. Acha esse versículo aí. Não tem. Sempre que você for falar algo, tenha a convicção que seja um texto bíblico para ser uma defesa do Evangelho. Amém? A defesa do Evangelho tem que estar escrito no Evangelho, tem que estar escrito na Bíblia Sagrada, e nós não podemos pregar sofismas, achismos. Eu acho que, eu sou corintiano, vou ter que falar do verde agora. Eu acho que o verde é a cor que vai levar para o céu, porque o verde é esperança, e eu começo a colocar um monte de coisa na cabeça da igreja. Sofismas. Amém? Nós temos que pregar a verdade, pregar o reino, respeitar, a aula de hermenêutica vamos aprender isso, respeitar a ideia dos autores. Se o Espírito Santo iluminou a mente do autor para ele escrever nesse propósito, com esses fundamentos, quem somos nós para usar um texto bíblico para colocar ideologias próprias nossas? Amém? Então vamos lá. Sim, eles começaram a trazer os sofinismos, na verdade. Eram os pregadores sofistas que pregavam esse sofismo, é isso mesmo. Quem pode ler para mim? 2 Coríntios 3:6. Estou trazendo algumas dúvidas aqui. Como eu falei para vocês, estou trazendo uma apresentação do apóstolo Paulo e a doutrina da igreja. E eu não vou dar continuidade às cartas de Paulo antes de passar pelo menos por hermenêutica, tá bom? Para a gente ter ali essa ferramenta para ajudar a interpretar a palavra. O qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Alguém tem um entendimento do que significa isso? A letra mata e o Espírito vivifica. Alguém já ouviu falar sobre isso? Você falou na outra aula. Eu já falei aqui? Quem lembra?
pessoas que não gostam de estudar, pessoas que não têm o prazer de estudar a palavra popularzão, pessoas que preguiçosas. Elas vão usar aqui esse texto para dizer que quem estuda a palavra de Deus acaba morrendo. Eu já ouvi isso, já falaram isso para mim, eu repreendi na hora, e foi um pastor que falou isso para mim um dia, muito mais experiente do que eu. Toma cuidado porque a letra mata. Quem não estava aqui na outra aula, quem não lembra, a letra mata. O que é a letra? Quem lembra? A lei. As leis. Paulo está dizendo, se fosse na época da lei, todo mundo ia morrer. Todos nós seríamos consumidos. Mas o Espírito vivifica, ou seja, o Espírito que está em nós, ele traz vida. Tá bom? Toma cuidado com que estão usando o Evangelho para argumentar a tua fé. O inimigo usa pessoas que vão usar textos bíblicos para tentar confrontar a sua fé. E você vai só se abalar se você não tiver uma preparação. Tá bom? Se prepare no Evangelho, se prepare na palavra. Quem pode ler para mim, para a gente não perder tempo? Gálatas 3, 23 até o 26. É só carta de Paulo, tá bom? Eu não estou nem falando do escritor, eu só estou lendo as cartas de Paulo. 3 o quê? Gálatas 3, 23 até o 26. Mas, antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Alguém sabe o que significa a palavra aio? A-I-O. Não sabe? Não, aio não. Educação doméstica da fé. Ou seja, como cria, como ensina, orienta uma criança, um menino. Uma educação doméstica. Então Paulo está dizendo, nós não estamos mais presos no aio. Não somos mais presos nessa educação doméstica, não. Nós temos que crescer. Chega um momento que Paulo fala assim, não temos que mais dar leite, não é só leite, não é mais criança. Agora é um alimento mais forte. O que Paulo está orientando? A nós buscarmos e se aprofundarmos da palavra de Deus. Essa é a orientação do apóstolo Paulo. Não fique preso nas orientações domésticas, nos cuidados domésticos. Não fique preso. Tá bom? Chega um momento que é leite, é criança, mas chega um momento que tem que crescer. Se tomar leite, toma um adulto leite todo dia, o que vai acontecer? Vai ficar ruim. Então tem um momento, temos que crescer, temos que buscar se aprofundar, e o próprio apóstolo Paulo está nos orientando e está nos ensinando. Gálatas, quem pode ler para mim? Ainda aqui aproveitando Gálatas 1, 11 e 12. 1, 11 e 12. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Olha o que Paulo está ensinando aqui. O que ele está aplicando? Paulo ele andou com grandes homens. Paulo nasceu ali praticamente contemporâneo de grande parte dos discípulos, mas Paulo foi rejeitado pelos discípulos. Se você observar quando Paulo se converte, os próprios discípulos queriam capturar o apóstolo Paulo, por medo, talvez a hipótese maior por inveja, porque Paulo não participou do dia do Pentecoste. Eu acho que eu falei isso aqui na aula. No dia do Pentecoste, enquanto os homens cheios do Espírito Santo estavam reunidos, receberam o poder, Paulo ainda era salvo. Paulo estava matando lá do lado de fora. Imagina, todos cheios do poder, batizados com o Espírito, e o assassino cometendo atrocidades do lado de fora. E quem recebeu a revelação do céu para trazer a doutrina da igreja? Por isso que eu falo para você, não adianta o momento. Não adianta o momento. Tem pessoas que falam assim, nossa, mas ele
pula, ele fala diversas línguas, ele rodopeia, ele é cheio de Deus. Deus, ele consulta o nosso interior. Talvez a pessoa está quietinha ali sentada, Deus fala assim: eu vou levantar essa pessoa, eu vou colocar autoridade, poder nessa pessoa, e através dessa vida dessa pessoa eu vou mudar a história de muitas pessoas e muitas famílias. Paulo estava sozinho, estava lá no anonimato, desconhecido pelo povo de Deus, e ele vai ser levantado por Deus. E ele vai dizer: não foi homem que me ensinou. O que eu prego para vocês, o ensino que eu dou para vocês, é revelação do céu. A doutrina da igreja é revelação do céu. Nós temos que respeitar a doutrina da igreja escrita na Bíblia Sagrada. A maneira de se apresentar, Paulo vai ensinar aqui, eu vou ler daqui a pouco, um culto racional a Deus, a maneira de estar diante de Deus, a maneira de fazer a obra de Deus. Não foi o professor que ensinou o apóstolo Paulo. O que eu estou passando para vocês, eu estou pegando da Bíblia Sagrada, e não foi um professor, não foi um teólogo, foi o próprio Deus que levou Paulo numa sala particular lá no céu. Ele vai dizer: se em espírito não sei, se em vida não sei, só sei que eu vi coisas que não são lícitas, todas elas a passarem para o povo. Mas o que foi permitido foi a doutrina da igreja. E a doutrina da igreja nós temos que respeitar. A ordem no culto nós temos que respeitar. Paulo ele vai trazer orientações sobre isso. Ele vai anular situações que acontecem, infelizmente, nos dias de hoje. Paulo ele prezava muito pela palavra de Deus. Ele sempre prezou, ele sempre amou anunciar a palavra. Conta-se, historiadores, que uma mensagem do apóstolo Paulo era de 3 a 5 horas pregada. Um dia tem um jovem que está cansado, está com sono, cai da janela. Paulo ressuscita ele e faz ele ouvir a palavra. Eu falo sempre para as pessoas, esses dias teve um encontro de pastores aqui na cidade, o nosso pastor é o presidente, ele me deu a honra de pregar, e eu preguei para aqueles líderes lá, a mensagem de Deus deu no meu coração. Nós estamos sufocando o tempo da palavra. Sufocando o tempo da palavra. Quando eu preguei na igreja, os pastores que estão sentados aqui na frente, não é porque eles estão aqui, você vê a diferença. Chegou o momento da palavra, o pastor falou para mim assim: ó, era 8h10, passou para mim. O culto acaba até as 9, 8? 19h10. Começa às 6. O culto acaba às 8, mas você pode ter 8h15, 8h20. Não é que tem que ter uma hora para pregar, não. É que você passa por igrejas que canta 400 louvores. Cansa a igreja. Aí chega no momento da palavra que a pessoa tem que aprender, tem que ser orientada. 15 minutos. Meia hora. E se pregar mais, a pessoa não é ali obediente ao Espírito Santo. Eu respeito, irmão. Se me der 10 minutos, vai ser 10 minutos. Eu respeito. Mas nós que estamos na frente de obras, nós temos que parar de sufocar a palavra de Deus. Nós temos que respeitar a palavra de Deus. Quem ensinou isso? O maior pregador de todos os tempos. O maior pregador de todos os tempos ensinou isso. Zelar pela palavra de Deus. Tem que ter louvor, tem que ter louvor. O louvor prepara a igreja, o louvor cura. Davi, através de louvor, libertava vidas. Mas quem que transforma? Quem que liberta? É a palavra. Então nós temos que prezar, e Paulo ensina sobre isso. Prezar pela palavra de Deus. Você tira. Pastor, eu estava num debate com o pastor meu, mas um debate saudável. Onde eu creio, o que o senhor acabou de ensinar, que o apóstolo Paulo ele teve tempo de preparação, tempo de ensino ali com Barnabé, para que ele viesse a aprender aquilo que ele ia pregar, aquilo que ele ia ensinar. Só que ele se apega, o pastor de Cristo, um amigo, ele se apegou nesse versículo, onde ele falou: tudo que ele sabia foi Deus que deu para ele. Tudo que assim, que ele pregou, tudo que ele passou, foi Deus que revelou, e homem nenhum ensinou a Paulo. É assim, tem uma passagem, não anotei aqui, eu estava pesquisando, não anotei. O próprio Paulo vai dizer assim: ó, eu troquei a minha sabedoria humana pelas revelações de Deus. Mas se ler, igual assim, eu respeito o pastor que falou com o senhor,
Mas de ler as cartas de Paulo, a gente vê que Paulo conhecia a palavra, e conhecimento da palavra ele traz para as cartas. Então nunca vai substituir. Imagina que a gente está aprendendo. Deus não tem poder para revelar para todo mundo? Por que a gente tinha que sentar para aprender? A revelação vai acrescentar. A revelação é sobrenatural. Mas não tem a revelação se não tiver a preparação. Senão Deus chegava a qualquer um largado lá na Ásia Menor, que não queria nada com Deus, toma a revelação e escreve agora as coisas novas. Não, Deus vai dar a revelação para quem está preparado. E Paulo não substituiu, Paulo acrescentou. A revelação ele acrescentou. Quando ele vai dizer assim, ó, eu estou trocando a minha sabedoria humana, ele está se colocando numa posição de pequeno, ele está dizendo, ó, sem a revelação de Deus não sou nada. Tudo que eu preparei, se não tiver o poder de Deus, eu não consigo chegar a lugar nenhum. Essa é a visão do apóstolo Paulo. Eu vou ler, irmãos, que aqui é uma leitura mais extensa, para a gente encerrar. Quando a gente entrar nas cartas paulinas, a gente vai aprender todas as cartas, tá bom? Eu vou trazer um estudo de todas as cartas. Logicamente, não vou explicar capítulo por capítulo daqui a 20 anos. Então, vou trazer uma introdução, tá? Chama-se pano de fundo. É o centro histórico, como nasceu, por que nasceu aquela igreja, como foi projetada, preparada. Então, vou trazer a apresentação de todas as cartas. Então, as de Corinto, é uma aula só, todas as cartas. Cartas menores, vou tentar trazer duas em uma aula só. Então, vou apresentar todas as cartas. Quem prega, já quem ministra, eu tenho certeza que vai enriquecer seu sermão. Então, vamos trazer uma introdução. Eu vou ler aqui Romanos 12, 1 até o 20, tá bom? Nós temos aqui 10 minutinhos para acabar a aula. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, nem todos os membros têm a mesma operação. Assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, se seja ela segundo a medida da fé, se é mistério, seja em ministrar, se ensinar, haja dedicação ao ensino, ou o que exorta, use esse dom para exortar. O que reparte, faça com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita a misericórdia, com alegria. O amor não seja fingido. Aborreci o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais valorosos nos cuidados, sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos as suas necessidades, segui a hospitalidade. Abençoai os que perseguem, e abençoai os que amaldiçoam. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambiciosos em coisas altas, mas acomodai-vos às humildades, e não sejam sábios em vós mesmos. A ninguém torneis maus por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, e eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a tua cabeça. Vou focar no primeiro versículo, no segundo e no versículo de número 20, para a gente
encerrar. Paulo está nos ensinando aqui em fazer um culto racional. Um culto racional. O que é um culto racional? Quem tem a ideia de que é um culto racional? Do termo raciocínio. Pode falar com suas palavras. Faça entendimento. Quem tem mais para ajudar aqui a gente no nosso entendimento? Racional, lógica, propósito. Não vir no culto para ouvir. Paulo está ensinando. Vamos falar a verdade, todos nós já se apresentamos a um culto por, não é verdade? Por compromisso, por obrigação, por cargos. Mas Paulo está dizendo, fazer um culto racional, um culto com lógica, um culto com propósito. Nosso pastor sempre fala isso aqui. Entra com culto com propósito, com objetivo a ser alcançado. Ele está apresentando, ele está dizendo aqui a maneira de prestar um culto a Deus. Ele está nos ensinando para a gente experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós temos que ser transformados, nós temos que transformar vidas para receber essa vontade de Deus sobre nós. Mas o que vai me chamar a atenção, e eu quero encerrar aqui. Hoje existe uma moda, igrejas buscando um avivamento. Acontecendo um avivamento, eu não estou meio por fora. Está tendo aquele avivamento ainda? Oi? Isso, acabou? Eu dei uma pesquisada em pessoas que entendem, irmãos. Essas pessoas, elas garantem, tá bom? Estou falando do que eu pesquisei. O Nicodemos, eu vi duas pessoas comentando. Nicodemos, eu não lembro qual foi o outro. Comentarista brasileiro. Eles trazem ali propriedade dentro de textos bíblicos que esse avivamento é um avivamento para marcar a nossa geração. Muitos estão brincando, muitos estão questionando, muitos estão zombando do que está acontecendo, mas as pessoas que são especializadas nesses termos, eu fui procurar orientações com pessoas que entendem ali, são sinais que é para marcar a nossa geração, e sempre Deus apresenta um avivamento desse, Deus está preparando a geração para o algo que vai acontecer. Muitos vão lá brincando, muitos estão zombando, né, pelas vestes dos jovens que estão lá, mas é notório que Deus se faz presente. Lógico, em todo lugar vai ter a meninice, lógico, isso é normal. Mas a moda hoje é o avivamento. Quem é pregador, 10 temas, pelo menos 2 é avivamento, é normal. E as pessoas querem que a igreja seja avivada. As pessoas querem aquele pentecoste, aquela atmosfera diferente. Isso é bom. Para quem é o pastor da igreja é bom. Para quem está ministrando à noite é muito bom. É favorável para encaixar a mensagem. Mas como que nós vamos trazer esse avivamento? Avivamento, a palavra avivar é reacender algo que já existia. Não é nascer algo novo, é reacender. E como que é esse fogo que a igreja precisa? Paulo está ensinando. As pessoas falam assim, eu quero trazer aqui só pessoas cheias do poder de Deus para ministrar. Você pode trazer um canela de fogo que for, se a igreja estiver vazia, se não estiver vazia espiritual, se não estiver em um acordo. Quem já teve a curiosidade de ler o livro Avivamento da Rua Azusa? Quem já leu? Leiam. Livro pequeno. Eu não sei se está em casa ainda, eu fiz uma apostila desse livro. Muito bom. Muito bom. Um avivamento que aconteceu no País de Gales, e alguns pastores ali na Califórnia, nos Estados Unidos, eles sentiram o desejo de ter o mesmo avivamento na sua cidade. Sabe como foi o avivamento na Rua Azusa? Não é que estavam todas as pessoas cheias lá do poder de Deus, não. Deus ele fez uma leitura. Ele entendeu que ali não aconteceria o poder, porque as pessoas não tinham ali dentro delas a potência do Espírito Santo suficiente para incendiar aquele lugar. Se você estudar esse livro, você vai entender. Deus pegou missionários de diversas partes do mundo, pessoas que se prepararam, pessoas cheias do poder, pessoas com chama acesa, e sem entender nada. As pessoas pegaram simplesmente uma passagem e viajaram para os Estados Unidos sem entender o que ia acontecer. É Deus chegar em você e falar assim, amanhã vai no aeroporto de Guarulhos, pega uma passagem, estou te dando condição e viaja para os Estados Unidos, e lá eu vou mostrar o que vai acontecer. Aí você imagina pessoas fervorosas de todo mundo, Deus ajuntou.
E Deus deu um plano ali para os pregadores, para os líderes daquela situação, daquela união de pessoas. Deus falou assim: querem avivamento? Então sai e entrega 100.000 folhetos na rua. Voltou, Jesus falou para ele assim: querem avivamento? Entrega mais 100.000 folhetos na rua. Porque o avivamento vai nascer através de um evangelismo, através de uma obra missionária, vai anunciar o Evangelho, vai se preparar, e as pessoas cheias do poder de Deus vão se conectar com o céu, e Deus vai descer o seu poder. Mas olha o que Paulo está dizendo aqui, ensinando você a ter esse fogo. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a tua cabeça. É que tem gente que vai no monte, fica 80 dias no monte, coloca o joelho lá no chão, fica com o joelho todo cheio de calo, lê a palavra de Deus de trás para frente, de frente para trás, ora, que é uma beleza, mas aí encontra uma pessoa necessitada, não se compadece da pessoa. Como que Deus vai manifestar num lugar que as pessoas não respeitam mais as pessoas? Como que a glória de Deus vai se manifestar se as pessoas não têm mais pena das pessoas? Um passando fome, um passando sede, um passando necessidade, mas eu não vou ajudar porque eu vou no monte, eu quero buscar fogo, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Paulo está dizendo: brasa viva sobre a tua cabeça. Não é faísca que acaba. Brasa viva sobre a tua cabeça. Dai de comer, dai de beber aos necessitados, aqueles que querem o seu mal, faça o bem. Esse capítulo aqui eu li inteiro para vocês entenderem. Paulo dizendo: não troque o mal com o mal, troque o mal com o bem. Ajude as pessoas. Aí, quem sabe nós vamos ter aquele avivamento no meio de nós também. Então, por isso, quando a gente olhar para aqueles jovens lá, quando eu estou dizendo doutrina, eu jamais vou entrar em uma igreja de boné. É isso, é uma doutrina minha, não está na Bíblia. Não tinha nem boné naquela época de Jesus, eu acho. Então, quando vê um jovem lá, que talvez a doutrina da igreja dele permite, aprenda com isso. Talvez esse jovem saiu na rua, abraçou um mendigo, levou ali 1 quilo de alimento para alguém, perdoou alguém. Deus falou: vai lá para o meio daquele local, daquela universidade, que você é uma brasa viva. Amém? Quando acontecer um avivamento, pode falar, pastor. É interessante também, né, pastor, dizer que, igual o senhor falou, o avivamento é tornar-se vivo, é despertar, né, segundo o dicionário. E o despertamento, o avivamento, ele acontece com genuíno arrependimento. Quando não se tem arrependimento, não se tem avivamento. Avivamento é diferente de campanha de evangelização. Muita igreja entende que fazendo uma campanha de evangelização, né, para avivar a igreja, um sinal de despertamento, vai avivar a igreja. Na realidade, tem muitas pessoas, igual o Atos 2, que muita gente, tinha bastante gente ali, mas nem todos estavam no mesmo espírito. Né, porque tinha 3 coisas ali em Atos 2: dissensão, preconceito e zombaria. Uns diziam que estava bêbado, uns diziam que são galileus, e discordavam de tudo que estava acontecendo. Mas quando Jesus voltar, exatamente o que vai acontecer, o que aconteceu ali, vai acontecer também dentro da igreja. Muita gente está pensando que lá nos Estados Unidos, aí no início, pessoas estão fazendo um movimento, mas na realidade pode ser que está tendo um genuíno arrependimento. E é diferente da evangelização. A evangelização é a gente buscar o pecador lá fora, e o avivamento é o pecador entrar pela igreja e aceitar Cristo. Eu acho que é... Parabéns, pastor, bem colocado, muito bem colocado. Viu a visão do pastor? Esse é o real avivamento. E o pastor colocou, se você ver nas imagens, é o poder de Deus trazendo as pessoas. É o poder de Deus. Você viu a colocação que o pastor colocou ali? Que o que eles julgavam, eles diziam assim: estão embriagados ou são o quê? Acabou de falar. São galileus. Quem lembra dessa matéria que a gente falou aqui sobre o Evangelho? Um galileu é o quê? Considerado o quê?
pessoas de segunda qualidade. 11 dos discípulos eram Galileu. Quem nascia na Galileia era tido para eles como pessoas desprezadas. O que o pastor colocou é a mesma coisa. Você colocou uma pessoa importante aqui, um doutor, e colocou uma pessoa simples, uma pessoa que não tem uma boa remuneração. Esse era o Galileu. Esse era o desprezado. Então, quando o poder de Deus vem, as pessoas estão olhando as vestes, olhando a maneira que se comporta, dizendo: não, ele não pode ter Deus. Isso acontece nos dias de hoje, irmãos. Acontece nos dias de hoje. Eu vou encerrar. Eu acho que eu falei uma pregação, não falei aqui. Fui pregar uma vez numa igreja, não vou citar o nome agora, uma igreja grande aqui em São José dos Campos, e tinha muita gente naquela igreja, e eu e minha esposa estavam sem carro, e aqui o pastor ganhou uma pampa, velho, pensa numa pampa velha, mas ajuda aqui a obra. Nossa, a gente já pegou muito cimento, pedra nela para construção, mas a pampa é velha, e a gente estava sem carro, e o pastor, pega essa pampa para mim, e uma barulheira, uma fumaça, e a gente chegou nessa igreja, e tinha um espaço para o pregador, e quando eu fui estacionar a pampa, um diácono gritou: epa, aí não, a vaga do pregador, atrás um carrão, o rapaz sem entender nada, chamou o rapaz para estacionar, julgando pela capa. Deu uma vontade de dar uma tacada nele no microfone, deu, mas você tem que segurar. As pessoas julgam pelo carro, pelo sapato, julgam por cada situação. A gente conheceu um irmão chamado Tiago lá no Rio de Janeiro, só comunidade. Mas dentro das comunidades, eu acho que ele é o mais que tem dificuldade de acesso a dinheiro. Uma situação muito precária mesmo, muito difícil dele. Mas quando ele abre a boca, é cada revelação que você fica com medo de ter errado. Você fica meio descrente, mas não é possível, ele vai morrer se ele estiver errado. Mas Deus usa de uma maneira muito profunda. Se você olhar para o sapato dele, não é Deus. Não podemos usar isso, tá bom? Bem colocado o pastor falou ali. O avivamento é um poder interno. Essa brasa vai brotar sobre a nossa cabeça quando nós aprendemos a perdoar as pessoas, quando nós aprendemos a ajudar as pessoas. Finalizando essa parte da história da igreja. Primeira aula, o que eu falei? A igreja primitiva foi levantada para ajudar os necessitados e os carentes na fé. Vou encerrar Romanos 12, 20. Quer colocar chamas acesas sobre a tua cabeça? Ajude os necessitados, os domésticos na fé e perdoe as pessoas. Amém? A aula está encerrada. Eu agradeço cada um que está aqui. Tá bom? Reveja essas aulas na sua casa também. Próximo